Olá, eu sou Isabelle Lima, do portal Amazônia, e hoje nós vamos falar sobre literatura indígena. Você conhece alguma obra ou algum escritor indígena? Hoje nós vamos falar sobre a obra Canumã, A Travessia, primeiro romance escrito por um indígena Munduruku. E para falar sobre a obra, ninguém melhor que o próprio autor. Estamos aqui com Itanagé Cardoso. Primeiramente, você pode nos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Bom, eu sou formado em Letras pela UEA, em 2014, terminei. Tenho mestrado em Letras e Artes também pela UEA, terminei em 2017 e doutorado em Educação pela UFAM. Então, a minha vida toda eu trabalhei com documentação de línguas indígenas e mais recentemente agora eu estou trabalhando com literatura indígena. Também dou aulas, para o ensino médio, tenho também contribuído com os trabalhos de licenciatura intercultural indígena da UEA e da UFAM, discutindo formas de se desenvolver cursos de licenciatura que contemple os conhecimentos dos povos indígenas. E como indígena e pesquisador, a literatura indígena cresceu nos últimos anos? Você acha que as oportunidades de acesso ao conhecimento indígena aumentou? Bom, eu venho observando que nessa última década, na verdade, a literatura indígena tem ganhado cada vez mais destaque, sobretudo com as políticas desenvolvidas pelos povos indígenas de falarem, de exporem as suas perspectivas, suas vozes e, sobretudo, a partir da Lei 11.645, de 2008, que é uma lei que obriga as escolas, por exemplo, a colocarem em seus currículos o estudo de história afro-brasileira e culturas indígenas no seu currículo. Isso está fazendo com que a literatura indígena também esteja sendo cada vez mais visibilizada. E, além dessa visibilidade, qual a importância da disseminação dessas narrativas indígenas para além das narrativas que a gente já conhece? As narrativas indígenas, o pensamento indígena é um universo completamente diferente do que já conhecíamos. E hoje esse pensamento, que durante muito tempo, muitos séculos, na verdade, foi estigmatizado pelo pensamento ocidental, hoje esse pensamento tem ganhado cada vez mais espaço. E a principal importância desse pensamento é que é a partir dele que nós podemos pensar num planeta mais solidário consigo mesmo. Quando eu digo planeta, esse planeta envolve as pessoas também, envolve a terra, envolve a floresta, envolve os rios, porque grande parte do pensamento indígena acredita nessa verdade. Que verdade é essa? A verdade é que a terra tem espírito. E nós não podemos negligenciar isso. E a literatura indígena é um passo para que nós possamos conscientizar o mundo, na verdade, de que a terra precisa sobreviver. E como escritor, quais são as principais dificuldades de se publicar um livro na Amazônia? Antes, a dificuldade era muito maior. Hoje está mudando. Hoje, inclusive, há editoras que procuram escritores indígenas para publicar textos variados sobre a questão indígena. Agora, é claro que a grande dificuldade nossa, dos povos indígenas, é o domínio da técnica. Porque os nossos parentes ainda hoje eles não têm o domínio da técnica da escrita como teria alguém que estudou, que se aperfeiçoou, que lê muitos livros. Hoje a nossa grande dificuldade é essa. Por quê? Porque o mercado demanda isso. O mercado não publicaria um livro com facilidade, por exemplo, apenas com grafismos. Hoje, uma das características de se publicar, as características do pensamento ocidental é a escrita ortográfica. Então, os povos indígenas hoje, agora, nessas últimas 2 décadas, é que estão começando a adquirir o domínio da escrita. E isso tem se ampliado e tem facilitado a publicação de livros. Então, praticamente todos os meses agora tem lançamento de escritores indígenas no Brasil. O seu livro ele fala sobre a ameaça do desaparecimento da língua Munduruku, né? Dentre outras temáticas, quais são as principais temáticas abordadas no sua obra? Bom, o título do livro é Canumã, A Travessia. A travessia é justamente a travessia de muitas realidades. A travessia de um rio, a travessia de um pensamento, a travessia de uma forma de ver a vida. Se antes os Munduruku não conheciam, por exemplo, sequer a escrita ortográfica, hoje essa escrita ela é fundamental para a garantia de sobrevivência do povo Munduruku. Então, a literatura vem refletindo também sobre isso. É uma das travessias e é uma das temáticas. A mudança de vida dos povos indígenas. Como é que essa mudança está se dando hoje? Quais perspectivas elas estão tendo hoje para o futuro? Então, basicamente, o livro trata disso. É claro
que dependendo do ponto de vista do leitor, ele pode encontrar várias temáticas, né? Existe a temática do alcoolismo na obra, existe a temática da invasão de terra, existe a temática das relações identitárias, né? Da perda da língua, e, sobretudo, da educação. Como é que é o processo educacional dentro de uma comunidade indígena? O romance Canumã, ele descreve isso. E quais são as relações entre os próprios indígenas entre si? Porque o que nós vemos muitas vezes na literatura é uma paisagem em que você descreve os indígenas ainda hoje a partir do ponto de vista romântico, como se os indígenas não tivessem suas contradições, não tivessem seus problemas. E o romance Canumã, esse texto, esse livro, é uma forma de vocês, povo amazonense, povo brasileiro, enxergarem as entranhas dessa realidade. É o que muitos escritores chamam como um Brasil profundo. De que forma o seu livro foi recebido pelo público e existem previsões de lançamento de novos livros? Quando eu lancei o romance, né, esse livro, eu não imaginava que ele fosse ter uma repercussão que tem agora, porque é um livro que está sendo lido no Brasil todo, já há trabalhos acadêmicos sobre a obra, né, e eu já fui chamado para alguns lugares para falar sobre a obra. Eu já estou sendo convidado, de vez em quando me convidam para falar sobre a obra e sobre a realidade do povo, porque eu não consigo ver literatura fora da nossa própria realidade, porque a literatura, nesse caso específico da minha literatura, ela surge dessa realidade, para que nós possamos entender o que está acontecendo no Brasil, especialmente no Amazonas, em termos de relações interculturais, né? Então, o Brasil está lendo, e eu estou muito feliz por isso, o Amazonas está lendo, essa obra está sendo cada vez mais, digamos assim, comentada, já tem, como eu disse, né, trabalhos acadêmicos, artigos e dissertações que já foram produzidos, né? Recentemente foi defendida uma dissertação sobre a obra Canumã, e eu estou achando muito bom, porque é uma forma de você dar visibilidade a essas vozes. Então é isso, a gente agradece a participação do Itanagé nesse debate que é tão relevante nos dias atuais. Eu que agradeço, né, o convite para falar sobre literatura indígena e espero que nós leiamos cada vez mais literatura indígena, porque ela tem dado sinais de que está mudando a realidade do povo brasileiro. Que realidade é essa? O entendimento que nós temos de nós mesmos. Então, por favor, né, eu rogo a vocês que leiam literatura indígena para que nós possamos levar a voz indígena aos 4 cantos do país.